Amém, irmãos. Vamos abrir então a Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler esse texto, que é bem conhecido dos irmãos. Louvado seja Deus. Então esse texto fala sobre fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Hebreus 11, versículo 1, irmãos. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou a convicção de fatos que se não veem. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. É muito bom falar da palavra de Deus. Para mim é um privilégio poder falar da palavra do Senhor. Poder falar de Jesus Cristo, né? Que morreu em nosso lugar, que fez milagres. Falar de fé, falar de homens de Deus que deram a sua vida por amor ao Evangelho. Tudo isso é um privilégio muito grande, irmãos. E eu, nessa noite, o tema da mensagem é avançando em fé. Nós precisamos avançar. Amém? Como igreja, precisamos avançar. O Michel, o grupo todo, né, o pessoal Michel, mas os irmãos do Ministério do Louvor, eles louvaram a Deus com o cântico. Eu estava ali vibrando, né? Michel gosta muito dessa palavra, vibrar, né, Michel? E diz que o nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos. E nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja Deus. Então, está claro que nós devemos, como igreja, avançar, marchar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para marchar, para avançar, se faz necessário ter fé. Precisamos ter fé, irmãos. Precisamos acreditar, crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então é preciso crer. Mas quando nós olhamos à nossa volta, nós encontramos muitas pessoas que estão vivendo uma vida sem propósito. Vive de qualquer maneira, como diz aquela música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar. Vida leva eu, mas a igreja do Senhor é diferente. Quem nos conduz é o Senhor. O nosso general é Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Não é a vida, não é o vento que vai nos levar. Quem nos conduz é Cristo. Então, essas pessoas que vivem, que não têm Cristo como general, na verdade elas não vivem, elas sobrevivem, né? Estão vivendo de qualquer forma, se deixando levar por qualquer vento. Mas louvado seja Deus que essa igreja aqui é conduzida pelo general, que é Cristo Jesus o Senhor. A minha família é conduzida pelo general. Essa igreja é conduzida pelo general. Os meus filhos são conduzidos pelo general. E o meu general é Cristo. Avançando em fé. Irmãos, a fé, ela é uma chave para uma vida plena. Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai seguir o general se a gente não tem fé? Então a fé, ela é a chave para que a gente possa experimentar os milagres, a ação de Deus nas nossas vidas. Sem fé, irmãos, eu já disse, é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? Fé é crer no impossível. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Você não está vendo com seus olhos, né, carnais, físicos, mas com os olhos espirituais, os olhos da fé. Você enxerga e vê a ação de Deus. O que você tem que colocar diante de Deus? Quais têm sido os seus pedidos a Deus? Culto de oração, na sua casa, no seu quarto. O que mais você tem pedido a Deus? Pela fé você já recebeu isso.
Porque você crê na ação poderosa, na fidelidade do nosso Deus. E eu quero falar justamente sobre isso, irmão, nessa noite, sobre fé, sobre avançar, sobre não parar, sobre seguir, sobre marchar, enfrentando os grandes desafios que a vida lá nos coloca. Eu tenho muitos desafios, eu sei que os irmãos também têm os seus desafios, mas, como diz a gente ouve muito isso aí lá fora, né? Com fé em Deus, isso vai dar certo. Às vezes a fé está tão, não sei nem se tem fé, mas ele fala assim, né? Com fé em Deus, isso aqui vai ser assim, vai dar certo isso aqui, meu irmão, vai dar certo. Ele fala com fé, e às vezes fala assim, joga a palavra, às vezes não tem conhecimento que nós temos, mas com fé em Deus, é com fé em Deus mesmo, irmãos, nós vamos avançar, nós vamos vencer. Por que ter fé? Porque nós necessitamos ter fé. Hebreus 11:6, eu já falei aqui, vou repetir: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porquanto, irmãos, é o que? Necessário. É necessário. E eu não tenho como falar de fé, irmãos, não lembrar do meu professor, pastor Itamar, quando ele em um dos seus trabalhos evangelísticos e social também, ele fazia, acredito que já contei para os irmãos aqui, mas eu vou relembrar, que ele doava leite num bairro lá em Campinas, São Paulo, e que o número de pessoas aumentou, e ele disse: meu Deus, e agora o leite não vai dar? Que ele colocou as irmãs para orar, e ele conseguiu distribuir leite, e ele conta que o freezer continuou cheio, não esvaziou. Isso é o que, irmãos? É fé, é milagre, é ação de Deus. Com os nossos olhos humanos, a gente não parece algo impossível, né? Como é que pode? O freezer está ali cheio, Heraldo trouxe 100 litros de leite, tem 100 pessoas, de repente tem 200 pessoas, e todos saem com leite e o freezer continua cheio. Isso é fé, é ação de Deus. Então fé, irmãos, é acreditar, é você crer que aquilo que é impossível, para Deus é possível. E sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Se você está com uma fé muito pequena, talvez menor do que o grão de mostarda, a gente sabe aqui que a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque a fé, ela nos conecta com Deus. Se eu não tivesse fé, se eu não cresce, eu não estaria aqui com os irmãos hoje. Eu ia deixar muito minha família em Aracaju para aqui em Belém. Não ia. Não ia. Mas nós estamos aqui porque nós cremos na ação de Deus, poderosa de Deus, no que Ele fez por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Nós sabemos que nós devemos adorar Ele, que nós devemos vibrar na presença dEle, adorar a Ele, glorificar a Ele. Muitas pessoas escolheram estar lá no Mangueirão agora, né? Tomara que eu venha bem, Deus. Mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. Amém? Amém. Mas outros escolhem outros lugares, né? Fazem outras escolhas, mas nós estamos aqui porque nós sabemos o que Deus fez por nós e o que nós queremos, que é adorar o Senhor. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, o que eu vou falar sobre fé? Conta-se uma história, né, de dois seminaristas que eles estavam iniciando no seminário, dois jovens muito inteligentes, no Mackenzie, lá em Campinas. E aí um dos jovens perguntou para o outro: rapaz, você conhece algum livro muito bom que fale sobre fé que você possa indicar para mim? Aí o outro olhou assim e falou: rapaz, eu desconheço outro livro melhor senão a Bíblia que fala sobre fé. Porque na Bíblia você vai encontrar vários relatos, né? Vários milagres, várias coisas que Deus fez ao seu povo. Então ele falou assim: o melhor livro que fala sobre fé, falando para o seu amigo, o melhor livro que eu conheço, que eu tenho notícia, é a Bíblia Sagrada.
Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a nossa leitura bíblica? Nós estamos lendo a Bíblia? O melhor livro, a melhor indicação que aquele jovem deu para o amigo dele foi o quê? A Bíblia. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é preciso ler a Bíblia. Por que nós precisamos ter fé? Porque com fé, irmãos, a gente avança em oração. A gente persiste na oração. E aqui a Bíblia Sagrada, ela nos traz um exemplo maravilhoso. Os irmãos provavelmente conhecem também essa história, que é a história, é a parábola, melhor dizendo, né, do juiz iníquo. Está lá em Lucas, pode abrir sua Bíblia, Lucas 18. Lucas 18, do 1 ao 8. Esse juiz era um homem que não temia a Deus, não era um juiz justo, muito pelo contrário. E Jesus sempre falou muito através de parábolas, né? Eu fico imaginando se Jesus viesse pregar aqui na Terra Firme, hoje no domingo. A pregação de Jesus, irmãos, ela não seria muito longa, seria em torno de 10, 15 minutos, bem rápida, mas a mensagem ela ia direto no coração. Ela era clara, ela mudava a vida das pessoas. Lucas 18, do 1 ao 8 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, ou em uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o quê? Fé na terra. Irmãos, esse texto, essa parábola, essa mensagem de Jesus Cristo, ela nos traz aqui uma lição. Ela fala sobre a persistência daquela mulher, aquela viúva. Ela persistiu, mesmo sabendo que o juiz era injusto, mesmo sabendo que o juiz não temia a Deus, mesmo sabendo que ele já havia cometido vários atos, né, que iam contra a justiça, mas ela persistiu. Ela não desistiu, ela continuou insistindo na sua causa. E o juiz, acho que ele cansou dela, né? Essa mulher está insistindo tanto, então vou resolver logo a situação dela. Um juiz injusto resolveu resolver a situação daquela mulher. Imagine Deus, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro. Se nós insistirmos em oração, se nós persistirmos em oração, a resposta dele virá, irmãos. No tempo dele, a resposta dele virá. Se um que era injusto, ele se cansou da persistência daquela mulher, imagine Deus quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós clamamos ao Senhor com fé, Ele responde a nossa oração, louvado seja Deus. Ele responde o nosso clamor. E da mesma forma que aquela mulher, irmãos, persistiu, nós devemos também persistir, confiando que Deus ouve o nosso clamor, as nossas petições, e que Ele vai fazer aquilo que é melhor para a sua igreja, que é melhor para nós. Amém? Amém. Às vezes nós temos uma atividade na igreja, você pode ser, por exemplo, professor de escola dominical, você pode ser um líder do louvor, e às vezes a gente se sente assim: meu Deus, eu acho que não estou fazendo um bom trabalho, estou saindo um pouquinho da questão da oração, acho que não estou fazendo um bom trabalho, eu vou parar. Aí tem uma ilustração que eu queria falar para os irmãos, que é a ilustração de um soldado lá na Segunda Guerra Mundial. Ele estava ferido, machucado, e ele lembrou, sabe quem? Da professora dele da escola dominical. E aí ele pediu para o
para que alguém, né, o responsável em mandar as cartas, o capelão, ele escrevesse uma carta e enviasse para sua professora. E ele diz assim: mas você tem certeza que você quer que eu escreva essa carta mesmo? Você está numa situação tão difícil aí. Não, eu quero, pode mandar a carta. E aí ele escreve a carta. E na carta ele diz assim: olha, diga para ela que eu sou crente por causa que ela me ensinou muito sobre Deus na escola dominical. E tá bom. Então ele escreveu a carta, enviou para a mulher, entregou, né, para a professora da escola dominical. E ela também escreveu uma carta e enviou para ele. E na carta ela dizia que ela estava entregando o cargo dela de professora na escola dominical, porque ela estava se achando uma mulher sem fé, infrutífera, não estava servindo, as aulas dela já não serviam para mais nada. Mas depois que ela ouviu, ela leu a carta daquele aluno dizendo que a vida dele havia sido transformada por meio das lições que ela tinha dado para ele, ela diz assim: olha, mas eu agora desisto e eu vou voltar da aula. Eu sinto como se a minha fé tivesse sido, sabe, reacendeu a fé. Porque uma lâmpada, irmãos, uma lâmpada que não tem luz, não vai clarear. Mas ela se sentia assim como uma lâmpada que não estava mais servindo. Mas depois que ela ouve aquele relato, ela decide voltar a dar aula. Por que eu estou falando isso? Talvez você esteja precisando voltar a fazer algo que você fazia antes, não está fazendo mais. Talvez você tenha pensado em algum momento: mas eu acho que isso aqui não é para mim. Tem alguém que pode fazer melhor do que eu. Deus quer usar você. 1 Timóteo 6,11 diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Segue a justiça, a piedade, o amor, a fé, a mansidão. Segue usando o dom que Deus te deu. Seja onde Deus te chamou, segue fazendo. Em nome de Jesus. Amém? Por que avançar em fé, irmãos? Vamos ver então o que diz a Bíblia em Romanos 4, versículo 20 e 21. Fazendo nós irmãos bereanos, já vamos abrir a Bíblia, irmãos. Romanos 4, versículo 20 e 21. Amém? Versículo 20 e 21. Diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o quê? É isso mesmo. Veja que maravilhoso, irmãos, versículo 20. Não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, palavrinha curta e maravilhosa, né? Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Se fortaleceu, dando glória a Deus. Aí o 21 diz o que de novo? Estando plenamente convicto, não havia dúvida, convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso que Abraão é um exemplo de fé, né, irmãos? Abraão é um exemplo de alguém que avançou na promessa de Deus. Mesmo diante de circunstâncias que pareciam impossível, ele não duvidou da promessa de Deus. Mas ele foi fortalecido pela fé. Ele creu, ele deu glória a Deus. E por fim viu a promessa de Deus ser cumprida. Já era idoso, mas Deus deu a bênção de ele ser pai. Eu conheci um senhor de 80, ele estava com 84, 86 anos, não lembro bem agora. E ele estava querendo ser pai. Imagine, com 80 e poucos anos, querendo ser pai. Aí de repente a mulher engravidou. Era dele, irmãos.
Muita gente lá na cidade falou assim, mas será que esse homem com 80 e poucos anos pode ser pai? Ele foi pai com 80 e poucos anos. Abraão também já era de idade. E Deus deu a bênção de ser pai. Ele não duvidou. Ele acreditou e confiou. E Deus concedeu a ele essa bênção. Na Bíblia, nós temos o exemplo de várias pessoas que avançaram e que receberam o milagre, a ação de Deus na sua vida. E nós também podemos, irmãos, avançar em fé, confiando no nosso Deus. Enoque, por exemplo, foi transladado. Moisés viu o mar vermelho sendo aberto, avançou. Um personagem que eu amo, irmãos, imagens de coração mesmo, eu amo muito ele. Porque o rapazinho corajoso, viu? Todo lugar que eu vou tem que falar dele. Que é Davi, irmãos. Avançou. Quando ninguém praticamente confiava nele, ele vai e derrota Golias. Paulo pregou por várias cidades, implantou várias igrejas. Noé, quando ninguém acreditava nele, chamava de louco, ele construiu a arca, ele salvou ele, a família e os animais. Tantos personagens que avançaram. Você já imaginou essa igreja daqui a 80 anos? Será que vai ter alguém aqui daqui a 80 anos? Eu acho que não. Talvez a Alicia, a mocinha ali, eu não sei o nome dela, como dela? Maria Luísa, talvez esteja aqui daqui a 80 anos. Tem mais alguém? Não sei se os meninos vão estar. Eu acho que não. Eu sempre vou dizer, mas eu acho que não. Talvez sim. Mas eu fico imaginando essa igreja daqui a 80 ou 90 anos. Vamos colocar daqui a 100 anos, que aí vai ter mais ninguém. Daqui a 100 anos. Meus irmãos, vai ser tudo cara nova aqui. Não vai ter mais. Os irmãos aqui já estão na glória, que você viu, né? Amém? Então, teremos uma nova geração. Nós estamos falando sobre avançar em fé. Eu citei aqui algumas pessoas que avançaram, como Moisés, Abraão e outros. E nós falamos com tanta alegria desses homens de Deus, né? Nós vibramos, né, Michel? Quando nós falamos de Davi vencendo Golias, Moisés atravessando ali o Mar Vermelho, nós nos alegramos. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de fé. Nós nos alegramos. Aí eu fico imaginando, irmãos, daqui a 100 anos essa igreja com pessoas novas. Como vai ser bom? Vamos imaginar aqui o nome de alguém. Vamos imaginar um Felipe, mas não esse aqui, o outro Felipe aqui na frente, daqui a 100 anos, e ele lembrando, nessa igreja tinha um homem chamado Elienai. O Elienai vibrava na presença do Senhor, ele tocava o violão, e hoje ele estava inspirado ali mesmo, ele estava olhando para ele, quando eu fui filmar, acabou a música dele, mas ele estava ali, no nosso funeral de Cristo, eu sentia Elienai mesmo, inspirado ali. Então imagine esses jovens daqui a 100 anos lembrando, o Michel, sabe, o Michel era um presbítero que louvava a Deus, o Heraldo ali no teclado, homens de fé. Quantos anos tem a igreja aqui? Quem plantou essa igreja aqui? Os irmãos com certeza devem conhecer, e os irmãos lembram com alegria desses homens. Homens que avançaram em fé, e é isso que nós queremos também, irmãos. Eu quero que os meus netos, os meus bisnetos, lembrem de mim como alguém que avançou em fé, que experimentou o sobrenatural de Deus e que se deixou ser usado por Deus. Eu sempre gosto de lembrar desses irmãos que fizeram a obra do Senhor. Não tem como não lembrar, meus irmãos, da minha avó, da minha bisavó. Sabe? A minha bisavó, por exemplo, não sei se eu já contei para os irmãos, mas ela se converteu e o meu bisavô amarrava ela na mesa, às vezes na cama, para ela não ir para a igreja. Mas ela não desistiu. E no final da sua vida, ela partiu, louvando a Deus, dizendo, mais perto quero estar. E o meu bisavô ali chorou, se dobrou e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Persistiu, avançou, creu na ação de Deus. E aí eu fico lembrando da minha bisavó.
Meu Deus, que mulher de fé. Eu fico lembrando do meu avô, meu Deus, que homem de fé. E é isso, irmãos, que eu desejo para essa igreja também, que a nova geração que virá daqui a 100 anos, não vai ter ninguém, vai lembrar e vai dizer, olha, aqueles irmãos que iniciaram esse trabalho eram homens de fé. O meu tio, meu bisavô, enfim, eram homens de fé que serviram a Deus. Portanto, amados irmãos, vamos avançar, vamos seguir firmes na fé, porque o nosso general é Cristo e nenhum inimigo nos resistirá. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja Deus. Não é bom quando você, no aniversário da nossa igreja, a gente vai dizer assim, a igrejinha dos milagres, né? A igreja presbiteriana independente conhecida como a igrejinha dos milagres. E esses milagres, irmãos, continuem acontecendo no nosso meio, em nome de Jesus, né? A gente fica muito, a igrejinha dos milagres. Essa igreja continua viva, continua atuante, louvado seja Deus. E como é bom lembrar que a nossa igreja foi conhecida assim como essa igrejinha dos milagres. Senhor Deus e Pai, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede, Pai, de estar aqui junto com os nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem ouvido o clamor dos Teus filhos aqui neste lugar, Senhor. Pai amado, nós sabemos, Senhor amado, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, precisamos da Tua proteção, do Teu cuidado, porque a Tua palavra mesmo nos deixa claro, Senhor amado, que o inimigo, ele está a todo tempo querendo nos destruir, nos derrotar, mas o Senhor tem nos guardado, os Teus anjos estão acampados ao nosso redor, e nós Te agradecemos nessa noite pelo Teu grande cuidado. E nós te suplicamos, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha aumentar, Pai, a nossa fé. Porque sem fé, ó Deus, é impossível agradar ao Senhor, Pai. E nós queremos, ó Deus, pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá mais coragem, nos dá mais força, mais vontade, ó Deus amado, de fazer da Tua vontade, de fazer a Tua obra, Senhor amado. Eu te peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, Senhor. A Tua unção sobre cada um dos Teus filhos. E sobre aqueles Teus filhos também, Pai, que não puderam estar conosco nesta noite. Os irmãos que não puderam estar conosco. Que o Senhor também, nesta noite, Pai, esteja abençoando a cada um deles, Pai. Fortalecendo a cada um deles. No nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos e já Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Poder ser grato.